O veto da Google a Huawei pode dar início à Terceira Guerra Mundial. 24 de maio, 2019. Há algum tempo venho monitorando a questão bélica do nosso planeta, pois se chegarmos a um conflito nuclear, há a possibilidade de uma intervenção vinda de fora. Assim, fica registrado aqui mais esta séria situação que pode levar a um conflito em escala mundial. O veto da Google a Huawei pode dar início à Terceira Guerra Mundial. Nesses últimos dias, uma notícia perturbadora está abalando o mundo inteiro. A Alphabet, a empresa-mãe da Google, decidiu revogar a licença para a Huawei, para que a empresa chinesa não possa continuar usando qualquer produto da gigante tecnológica americana. Isso inclui seu sistema operacional Android, sua loja de aplicativos do Google Play ou ferramentas como o Gmail ou o Chrome. E, embora a gigante da tecnologia recebeu uma licença temporária de 90 dias para manter as suas redes e continuar sua relação com empresas norte-americanas, também foi conhecido que outras empresas, incluindo fabricantes de chips Qualcomm e Broadcom e a provedora de armazenagem Western Digital, vão parar de trabalhar com a Huawei. A posição oficial da Huawei é que seus dispositivos existentes ainda terão acesso aos serviços do Google Play e da Google e receberão atualizações. No entanto, os dispositivos futuros não os terão. A empresa também diz que vai construir um ecossistema de software seguro e sustentável, a fim de proporcionar a melhor experiência para todos os usuários em todo o mundo. Mas como já foi demonstrado, será um fracasso retumbante. Muitas pessoas não sabem o que será o impacto global que essa decisão drástica teve. Analistas dizem que as represálias da China começaram com a Apple. Mas isso será apenas o começo, pois eles responderão impondo tarifas, resultando em um aumento nos componentes e produtos tecnológicos. Estamos falando da tempestade perfeita, da política, dos interesses econômicos e da guerra tecnológica. E em um mundo dependente da tecnologia, esse aumento de preço vai se espalhar para todo o resto: alimentos, eletricidade, água e gás, petróleo, ético colapso global. Mas aqui tudo não acaba. Enquanto Donald Trump decidiu iniciar oficialmente a guerra econômica contra a China, a retórica bélica entre os Estados Unidos e o Irã aumenta para limites insuspeitados. Especialistas alertam que a escalada de guerra de palavras entre Trump e o governo iraniano está alimentando o risco de um conflito global em larga escala. Em seu último desafio, o presidente dos Estados Unidos tweetou durante o fim de semana o seguinte: se o Irã quer lutar, esse será o fim oficial do Irã. Em resposta à ameaça, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, disse: o líder dos Estados Unidos deve aprender com a história. Os iranianos têm permanecido de pé por milhares de anos, enquanto os agressores se foram. Procure respeitar, funciona. Além disso, o general britânico Sir Nicholas Patrick Carter alertou sobre as semelhanças entre o estado atual da segurança internacional e o rompimento das relações diplomáticas que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial. O conflito na China e no Irã também deve adicionar às tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que atingiu seu pico em outubro passado, quando o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, expressou preocupação sobre uma possível grande guerra com a Rússia, após a captura de 3 dos navios da Ucrânia no Mar de Azov. O jornal britânico The Guardian informou que após a abertura de uma ponte sobre o Estreito de Kerch, a Rússia colocou gradativamente sob controle toda a área, causando danos econômicos graves aos portos comerciais da Ucrânia. Esta dominação, combinada com os avanços anteriores da Rússia no leste da Ucrânia, provocou a resposta do Ocidente. O chefe de gabinete britânico, Mark Carleton-Smith, disse ao The Daily Telegraph que, hoje, a Rússia, sem dúvida, representa uma ameaça muito maior à nossa segurança nacional que os extremistas islâmicos, como ameaças da Al-Qaeda e ISIS. Mas as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia também aumentaram porque Moscou diz que Donald Trump poderia implantar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa.
É verdade, Putin disse que a Rússia não quer uma nova corrida armamentista, mas também deixou claro ser possível desenvolver novas armas de longo alcance para atacar capitais ocidentais e se proteger de um ataque nuclear. Alguns analistas viram a abordagem de Putin como uma tática para implicar os Estados Unidos em uma nova guerra em um nível global. Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus, permanece mundialmente famoso 400 anos após sua morte, principalmente por causa do livro que escreveu intitulado Leis Prophetis em 1555. Como discutido no mundo esotérico e paranormal, o livro é uma coleção de 1000 quartetos que predizem o futuro. Mas Nostradamus previu para 2019 o começo da Terceira Guerra Mundial, o colapso econômico e que parte dos Estados Unidos será destruída por um grande terremoto. E visto o que tem acontecido no mundo com a China, o Irã, a Rússia e os Estados Unidos, parece que estamos à beira do cumprimento. Muitos até especularam que a Terceira Guerra Mundial também levaria ao grande declínio econômico deste século. Além da Terceira Guerra Mundial e a recessão de 2019, Nostradamus previu um terrível desastre natural que irá destruir a parte ocidental dos Estados Unidos. Um terremoto afetará particularmente a zona ocidental dos Estados Unidos. Seu poder será sentido nas terras do mundo inteiro. Durante o mês de abril, um total de 63 terremotos foram registrados ao redor do supervulcão de Yellowstone. Embora o mais perturbador de tudo seja que os tremores na área não mostram sinais de desacelerar também. E os geólogos alertaram que essa série de enxames sísmicos poderia ser um sinal claro de que o supervulcão de Yellowstone está prestes a explodir. Mas o perigo não seria necessariamente a força de um terremoto, mas sim a quantidade deles. Como podemos ver, as profecias de Nostradamus podem estar se cumprindo. O veto da Golem não é simplesmente uma guerra mundial sem armas, mas também pode ser o começo de um colapso global que nos leva diretamente aos portões do próprio inferno. Os tambores de guerra soam em momentos de incerteza. As profecias sobre a Terceira Guerra Mundial se cumprirão,